Bom dia a todos, mais um diário de motocicleta no canal Caminho. E a história que eu vou estar usando hoje aí, falando sobre Jairo, e que eu queria abordar sobre Jairo é as coisas visíveis e as coisas invisíveis, né? O conflito entre o mundo espiritual e o mundo físico. O quanto é difícil tomar uma decisão em meio a uma turbulência na vida. Então eu queria estar usando a história de Jairo, que eu acho que é uma história que vem bem a calhar para falar sobre isso. Jairo, na Bíblia, ele era o mestre lá na sinagoga, era o sacerdote da sinagoga. E ele vai se encontrar num dilema que sua filha está muito doente e ele não sabe mais o que fazer. Essa referência a gente vai estar lá em Mateus, no capítulo 9, do 18, se não me engano, até o 36. E o que acontece ali? Que Jairo se vê com a filha muito doente e temendo pela vida dela, e ele não sabe mais o que fazer. Só que ele conhece a reputação de Jesus, conhece que Jesus fazia milagres, tudo, ainda mais porque era um assunto muito comum nas sinagogas falar sobre Jesus. A sinagoga não falava tão bem de Jesus, mas se falava que havia milagres acontecendo em relação a ele. Então Jairo, naquele momento, a única saída que ele se vê é clamar pela ajuda de Jesus. Eu falo de clamar porque realmente ele clama por Jesus, né? Ele clama para que Jesus faça alguma coisa. Ele se humilha perante Jesus. Quando ele chega perto de Jesus, ele pede para que Jesus cure a filha dele, ele se ajoelha aos pés de Jesus. E para um homem como Jairo, naquela época, fazer isso ia custar um preço muito grande, porque a gente, se eu estou numa igreja e não quero mais participar daquela igreja, vou para outra, teoricamente sim, você vai ter algum desconforto em relação à mudança, mas isso não te afligiria na sua vida, vamos supor, familiar, social, financeira, né? Ao ponto que eu falo do modo físico, né? Eu falo do modo espiritual. Mas Jairo era o mestre, era o chefe da sinagoga. E não só sendo o chefe da sinagoga, ele fazia parte da comunidade judaica. E os judeus entre si negociavam muitas coisas, né? Eles sempre faziam um negócio muito entre si. Então as coisas dele, teoricamente, estavam muito atreladas à comunidade. Então ele também sabia que talvez ele fazendo isso, ele ia ter uma represália muito grande em se aproximar de Jesus por causa da filha dele. Isso ia te render muitas perdas, muitos status. Mas ele não pensou nada disso, ele simplesmente pensou, mediante a vida, nada disso tinha valor para ele. E ele foi aos pés de Jesus. Só que eu imagino Jairo, eu tenho filhos, tudo, eu imagino a cabeça de Jairo, pelo status dele e a filha dele naquela situação. E ele fala para Jesus, Jesus fala que vai curar, mas Jesus não cura imediatamente, como foi com o centurião, que o Senhor fala assim, ó, com uma palavra sua, ele será curado, né? Jesus, uma palavra só, à distância, curou o servo do centurião. Mas Jairo foi diferente. Jairo estava caminhando com Jesus, e Jesus indo em direção à casa de Jairo para curar a filha dele. Então, a filha dele está doente naquela situação, ele está andando com Jesus, pensando na menina, e ao mesmo tempo ele não queria sair de perto de Jesus, por causa que ele tinha esperança de Jesus, que Jesus ia curar. Mas eu imagino a cabeça dele falando assim, você está aqui com ele, você não tem certeza de nada. O povo judeu está aqui do seu lado, estão observando o que você está fazendo.
Você está procurando, você está indo de encontro a alguém e está sendo muito mal falado no meio da sinagoga. Imagina a cabeça de Jairo. E aquela multidão, que fala que a multidão estava em cima de Jesus, então Jesus não conseguia andar depressa. E Jairo querendo resolver aquela situação logo. Imagina a aflição no coração desse homem. Eu acho que a mesma aflição de Agar no deserto, que não enxergava mais nada, estava enxergando o menino ao longe morrendo. Ela não conseguia olhar mais nada que estava ao seu lado. E de repente Jesus para, além da multidão estar apertando, Jesus para e fala assim: olha, alguém me tirou força, alguém me tirou virtude, poder. E foi a mulher do fluxo de sangue que encosta em Jesus e é curada imediatamente. E ele começa a conversar com ela, né, e falar sobre a fé dela. Imagina o Jairo vendo aquilo assim: mas e minha filha, né? Você está parando aqui para conversar com ela, que cura ela, mas ele está olhando assim: minha filha, minha filha. E naquele momento, um dos seus servos chega perto dele e fala assim: olha, infelizmente, ela morreu. Aí ele chega para Jesus e fala: mestre, não precisa se incomodar mais, porque a menina tinha morrido. Imagina o coração dele naquele momento, né? Mas Jesus fala assim: simplesmente creia. E aí Jairo vai em cima daquela palavra de Jesus, que simplesmente creia, né? Jesus continuou na caminhada em cima da casa de Jairo. Só que Jairo, a sua fé, como é difícil você manter a fé quando as circunstâncias vão te apertando cada vez mais. Você não vê se resolver, só vê piorar, só vê piorar. Jesus está andando mais devagar, Jesus para conversar com a mulher. A multidão ainda continua apertando Jesus. O seu servo fala que a menina morreu. E ele como representante da sinagoga, imagina a cabeça dele como estava. Mas Jesus vira para ele e fala assim: simplesmente creia. E aí a gente sabe que Jesus chegou na casa dele. Ainda Jesus fala: a menina estava apenas dormindo. E aí Jairo olha assim, pô, ele veio aqui, ainda fala que a menina está dormindo. Aí Jesus pede para que todo mundo saia, ele entra na casa, aí ele ressuscita a menina. Mas foi no último do momento das forças de Jairo, quando Jairo já não tinha mais força para mais nada. Jairo já estava acabado, já estava sem força. Imagina o quanto foi difícil para Jairo acreditar que algo ia acontecer ali. O quanto foi difícil para Jairo se manter de pé. E ainda Jesus falando que a menina estava apenas dormindo, né? Então, para Jairo, parece que aquilo já estava virando uma chacota, né? Então, muitas vezes, eu vou falar para você que muitas vezes a gente se pega quando a coisa já está, a água já está passando por cima do barco, o barco já está querendo virar, e você em cima de uma promessa que Jesus vai te curar, que Jesus vai te salvar, que Jesus vai te tirar daquela situação. O quanto é difícil às vezes para alguém que crê em Jesus, tá no último momento, esperando que ele venha sobre as águas para que ele te tire daquela situação. Só que nesse momento que a gente está passando por isso, a gente não consegue ver o que está acontecendo à nossa volta. A mulher do fluxo sangue, simplesmente, ela chegou e pegou a bênção, não foi nenhuma bênção deliberada por Jesus. Jesus fala assim: pô, olha, me surpreenderam, algo aconteceu que eu perdi virtude. Então, ela simplesmente, com a fé dela, ela foi e curou pela fé dela só de encostar em Jesus. E já não conseguia ver que, de repente, acontece algo novo. Né? Não foi alguém que esperou uma palavra de Jesus para ser curado, foi alguém que chegou lá e simplesmente tocou e foi curado. Ele não está conseguindo ver o que está acontecendo à volta dele. E muitas vezes a gente se pega nessa situação e a gente não consegue ver o quanto Deus já foi bom na nossa vida, o quanto Deus já fez, o quantas promessas Ele já cumpriu na vida da gente. Simplesmente a gente está preso à situação e olhando muito focado para ela. E Agar estava assim no deserto, olhando focado para o menino.
E de repente o anjo aparece e fala assim, quando o menino já está prestes a falecer, que ela fala assim, ela deu um passo, ela se afastou do menino só para ver ele morrer. Então quer dizer que ele já estava no último momento do menino. E o anjo fala assim, Agar, Deus não vai te abandonar. E fala assim, olha para o lado. E tinha uma fonte de água. Esse médico falou assim, olha para o lado. Então a gente não olha para o nosso lado e vê Deus fazendo as coisas, Deus curando, Deus mudando a realidade de muita gente, daqueles que acreditam nele, você não vê isso. Simplesmente você está tão focado no que está acontecendo com você, e você está vendo a situação piorar, que você não consegue ver Deus agindo ao seu redor. E a palavra que eu trago para você hoje, não esmoreça. Não esmoreça. Aguarde o Senhor até o último momento. Não perca a fé. Às vezes a situação está difícil, é saúde, é o financeiro, a coisa está gritando e você já não sabe mais o que fazer. É aí que ele fala assim, quando ele ressuscita Lázaro, ele fala assim, e hoje vocês vão ver a glória de Deus. Às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam para que isso fique... como é que eu posso falar? Para que isso fique gravado em você, como ele gravou os 10 mandamentos na rocha, para que você não esqueça que ele é Deus. Para que você não esqueça lá na frente, quando ele fez o milagre, ele abriu um mar na sua frente, onde ninguém mais acreditasse que isso ia acontecer, ele abriu. E a Bíblia nos inspira nisso, a acreditar que ele vai abrir o mar, ou que ele vai vir andando sobre as águas. E quando isso acontecer, você vai saber que ele é Deus. E não há outro igual a ele. Por mais que você vê muitas pessoas ao seu redor, por mais que você vê muita gente descrente, por mais que você tenha muita gente falando ao seu redor que não vai acontecer, que nada disso vai dar certo, que isso é uma coisa inventada do homem, que Deus não existe, não dê ouvidos. Faça que nem Deus falou para Josué, Josué, nem para a esquerda nem para a direita, é reto, sempre olha para frente. Então essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Não esmorecer, ele vai vir. Como ele veio para os discípulos na 4ª hora da noite, que era a última hora da noite, tenha fé que ele vai chegar. Ele vai chegar. E ele já está vindo. Tá? Então esse é mais um Diário de Motocicleta do canal Caminho. Espero que essa palavra aí ela possa trazer bênçãos aí na vida de quem está ouvindo. E que você possa ter um renovo. Então até o próximo vídeo. Até mais.